Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez para juntos, com temor e tremor, nós lermos a carta à igreja em Tiatira, lá em Apocalipse 2, a partir do verso 18. Então, com muita gratidão no coração por mais um dia de vida que Deus nos deu, e vamos adorá-lo, e vamos bendizê-lo, e vamos juntos ler a palavra, aprender e praticar. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem as palavras deste livro. Vamos lá, amados? Convide os seus e vamos juntos para esse momento. Abra seu entendimento aí, ore, peça ao Espírito a iluminar o seu ser, iluminar sua mente, aguçar seus ouvidos e te fazer atento. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Está em todas as cartas. Ao anjo da igreja em tal lugar escreve. Então o líder da igreja ia receber essa mensagem. É o que melhor representa o anjo aí, o mensageiro, né? Aquele que iria comunicar. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então essas são as duas características que Jesus coloca aqui, das características de Apocalipse 1, do Cristo glorificado que eles viram. Esse que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Esse texto você vai perceber que parece com Daniel 10, verso 6, daquele ser angelical que tinha os olhos assim, os olhos de fogo, né? E os braços e as pernas reluzente como bronze polido. E essas características de Jesus são importantes porque quando você for ler o contexto da igreja de Tiatira, você vai perceber que é uma igreja que aparentemente estava boa. Mas você vai perceber que quando Jesus fala assim, eu tenho olhos como chama de fogo, os meus olhos são penetrantes. Vocês são flagrantes diante de mim. Eu enxergo as profundezas de cada um, os segredos do coração. E eu sei o que está acontecendo aí para além do visível da aparência. E olha, os meus pés é como bronze polido. O bronze aqui, em todo o contexto da Bíblia, é julgamento. Esses que estão brincando aí, vivendo de aparência, serão julgados. Olha, o meu reino é firme como bronze. Não é de barra, de madeira, de pedra não, que quebra não. É bronze. É julgamento. Isso é importante a gente observar. Aí o verso 19, né? Eu conheço as tuas obras, sei do teu amor. A igreja também tinha obras, tinha amor. A tua fé. Tem gente aí que crê. O teu serviço, eu sei que vocês trabalham, é abundante no serviço, na prestação, na missão de vocês. A tua perseverança, paciência, eu sei que vocês estão perseverando e têm paciência, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, ou seja, olha as características dessa igreja de fé, de perseverança, de amor, de obra intensa, mais do que as primeiras. Então você percebe que Jesus tinha que ter os olhos como chama de fogo, para trazer à luz as coisas que eles não estavam conseguindo enxergar. Porque de dentro a gente não enxerga, amados. Quando você está dentro do sistema é muito difícil. É preciso tirar os olhos, precisa enxergar o que está de errado, o que tem de errado ali para que seja curado. E aí vem o verso 20. Aí, quer ver? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí agora começam as duas questões básicas que ocorrem não só em Tiatira, mas ocorreu em todas as outras igrejas e vai ocorrer em todas as outras. Você vai perceber que é muito fácil você se perder no caminho. E aí, por que está escrito isso aqui? Porque Tiatira tem a carta longa, mas ela não era uma cidade tão importante como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo.
Ela não tinha templos de adoração, religiosamente falando, não é aquela cidade onde todo mundo concorria para ali para adorar o Deus tal, o ídolo tal. Ela não tinha uma rota comercial poderosa como era Éfeso e Esmirna. Entenderam agora? Mas ela tinha um comércio bom. Tiatira, fundada por volta do ano 286 a.C., por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre Magno Grande. Observe que essa cidade, ela foi construída assim, na junção, no ponto de encontro dos vales do rio Hermos com o rio Caíco. E surgiu um vale longo e ali estava Tiatira. Então, em termos de estratégia de guerra, ela não tinha um monte no qual podia ter suas fortificações. Ficava entre Sardes e Pérgamo, por volta de 60 quilômetros uma da outra, mais ou menos. Na verdade, você vai perceber que se João fosse sair da ilha de Patmos, ele ia fazer justamente esse caminho. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era fazendo um ciclo, dando a ideia para nós de que a história é cíclica, tudo está se repetindo. O que está acontecendo aqui, está acontecendo nas igrejas de hoje em forma mais abundante, numa grande espiral. E cerca de 60 quilômetros uma da outra dessas cidades. Então o Apocalipse começa na igreja mesmo. Então, Tiatira, o que ela tinha de tão impressionante, já que ela tinha tantas características boas que Jesus cita, tantas virtudes de obra, de serviço? É justamente isso, mas essa cidadezinha era cidade de muito comércio, mas poucos. Não tinha templos suntuosos, a única coisa que tinha de importante que eu convém citar, não só o templo de Apolo, filho de Zeus, deus do sol, que adorava o sol, mas ali tinha o oráculo de Sibila, onde uma sacerdotisa chamada Sambate, ela revelava, ela profetizava, adivinhação. Isso é importante porque aqui ele vai citar também uma mulher profetiza dentro da igreja. E aí o grande trunfo é justamente o seguinte, olha, essa igreja, por ser muito comercial, cidade de Tiatira, a característica pessoal dela era vender púrpura. Lembra de Lídia lá de Atos 16, verso 14, parece? Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, né? Uns até desonestamente falam que essa mulher, Lídia, não pode fazer isso com ela, é desonesto fazer isso, não tem meios históricos para poder fazer isso. Mas essa cidade era cheia de guildas, ou seja, associações, o que nós conhecemos melhor como sindicatos. Tinha sindicatos de tintureiros, tinha sindicatos de artesãos que trabalhavam com cobre, com bronze, né? Que trabalhava com as modas, que trabalhava com vários outros segmentos. Tinha até associação de traficantes de escravos. Tinha vários tipos de associações, e essas associações comerciais que eles tinham, elas tinham reuniões periódicas, e nessas reuniões periódicas começavam justamente com sacrifícios a deuses, aos patronos dessas associações, como acontece hoje no Brasil em tantos lugares. É o Deus da cidade tal, é o Deus disso, é o Deus daquilo. Cada cidade, cada lugar tem um patrono, tem um padroeiro, tem uma padroeira, tem um dono. E lá, nesse tempo, era tudo seguido de ritos, de sacrifícios mesmo, onde animais eram mortos, carnes eram sacrificadas e se comiam tudo isso. E a questão é o seguinte, já tinham irmãos participando de tudo isso. Não porque comer a carne fosse proibido, mas é porque nesses sindicatos não só sacrificava, não só adorava os seus ídolos, mas dali eles começavam a conhecer as coisas profundas de Satanás que vocês vão ver aqui. Os segredos, as senhas que davam acesso. E aí vinha não só a adoração a um Deus chamada de prostituição, adultério espiritual, mas aí vinha também uma prostituição física mesmo que corria disso aí. E tinha irmãos aqui, os prósperos na igreja, né? Por amarem mais o dinheiro, começavam a participar desses banquetes. E como diz Paulo, não dá para servir a mesa de Cristo e a mesa dos demônios.
Não dá para você estar em um e outro ao mesmo tempo. Ou se ama um ou se ama o outro. Então o que está sendo condenado aqui não é a participação em uma associação. É o que decorre dali, é o que se faz ali. O que está em xeque aqui não é o comer uma carne sacrificada ou não. Porque senão nós teríamos que sair do mundo. Porque quase tudo que nós usamos de alimento, de roupa, tudo é consagrado a um Deus e você nem sabe que é. Se você pegar lá a primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 8, 9, 10, você pode pegar nossos vídeos e ver novamente, a gente fala sobre isso. O reino de Deus não é comida e bebida. Maior é o que está em nós, o que você come tem o poder de afetar o seu ser, não. A questão é que esses irmãos estavam achando que dava para servir a Deus e adorar esses demônios também. E não dava mais. E não dá para fazer isso. Jesus não é uma opção, não é uma opção de caminho, ele é o caminho. Ele é o Senhor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não dá para dividir, amados. Esse é o trunfo. Então, o que eu estou fazendo é justamente isso, ó, em função da prosperidade de vocês, desses irmãos dentro de igreja que são benevolentes, que ajudam, que fazem isso, fazem ofertas, eles estão brincando, estão entrando no mundo da idolatria que a Bíblia condena de fora a fora. Não só uma idolatria, mas é uma prostituição também. Estão comendo carnes sacrificadas a demônios, sabendo que são e fazem parte e comem e adoram como se não fosse. Eu quero falar um pouquinho mais, porque ele vai usar aqui a figura de Jezabel para mostrar que tem uma mulher aí dentro, né? Que a si mesma, é de si mesma, não é que ela foi chamada para ser profetisa, não é que Deus deu um dom para ela, não. Ela a si mesma, é como são os líderes de hoje, muitos estão se fazendo pastores, uns estão se ordenando pastores e se declarando bispos, apóstolos, de si mesmo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com profetizar Jesus, o evangelho, não. Tem gente falando coisas dentro de igrejas que não tem nada a ver com Deus, é do coração do homem, é do coração do inferno, não de Deus. E ele usa a figura de Jezabel aqui, não é porque lá dentro tinha uma mulher que se chamava Jezabel, pode até ser que dentro dessa igreja tivesse uma mulher, mas eu não creio que o nome dela fosse Jezabel. Jezabel é apenas um arquétipo, uma figura do passado que João está trazendo à memória, assim como ele vai falar de Roma, a besta do tempo presente, né? A Babilônia do tempo presente, ele vai usar a figura da Babilônia antiga. Então ele está pegando a figura de Jezabel, que era filho de um rei sidônio, filha de Etbaal, adorava Baal esse povo. E ela, quando vem de lá, ela casa com Acabe, que era rei de Israel. E aí traz uma perversão, matam os profetas de Deus. Ela sustentava dentro da casa dela 400 profetas de Baal. E perseguia o povo de Deus, a ponto de querer matar Elias, o profeta. E ensina o povo de Deus a adorar os seus deuses, a cometer prostituição e a oferecer sacrifícios a esses deuses. Tá vendo? Então, foi isso que ela seduziu, ela levou o povo de Deus, os servos de Jesus, a praticar a prostituição. E eu quero falar aqui não só de uma prostituição física. A prostituição física era consequência, mas da prostituição espiritual, do adultério espiritual, de adorar outros deuses e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aí Jesus fala, ó, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, dos seus adultérios espirituais. Então, eis, verso 22, que eu aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, os seus discípulos, a raiz aqui, os seus seguidores, os seus discípulos, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Então, tinha alguém influenciando a igreja a dizer, ó, não tem problema não. Não tem problema você dizer que César é Senhor e colocar um pouquinho de incenso para César, não. Isso não afeta o que você é em Cristo. Olha mais ainda aqui, ó, verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas aí, ó, haverá temor nelas e conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, que prova os rins, que visita o coração, as entranhas, as profundezas, e vos darei
cada um segundo as vossas obras. Então não tem ira Caim não, viu gente? Não tem ira não. Tem aqui eles colhendo o fruto das obras deles. De tantas vezes Deus falou, Jesus mandou falar e eles não quiseram largar, abandonar. Eles estão recebendo segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais aí de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí ele vai falar, olha, digo a todos vocês que estão aí que não segue esse sistema de morte que trabalha só com aparência e que não conheceu as coisas profundas de Satanás. Isso aqui é interessante. As coisas profundas de Satanás, aqui se você for olhar para o contexto, para o momento deles, onde tudo que eles criam eram demônios e de fato por trás de todos aqueles deuses tinham demônios. Cada casa, cada família tinha seu larário, né? Tinha seus deuses particulares, seus objetos. Cada um tinha um altar, por assim dizer, em casa e convidava as famílias. Porque quando eles iam nesses lugares adorar os seus deuses e sacrificavam aos seus deuses, parte da comida ficava com o sacerdote, que era a parte nobre da carne. Dava para os sacerdotes. A outra parte, eles faziam as festas ali mesmo no templo. E convidavam A, B, C. E convidavam irmãos da igreja que eram artesãos, que tinham comércio, que estavam dentro do sindicato, e eles se sentindo obrigados a participar. Ali no que eles participavam, eles começavam a conhecer coisas profundas de Satanás. Entrar no mundo secreto das senhas e ir junto na prostituição física. Porque uma coisa decorre da outra. Porque nesse tempo aqui, não só isso acontecia, mas eles diziam que para você vencer o inimigo, você tem que conhecer o seu inimigo cabalmente. Ou seja, então não tem como eu vencer o pecado da luxúria se eu não conhecer a luxúria. Não tem como eu vencer a prostituição se eu não conhecer e não me prostituir. Ou seja, eles queriam que sim, que de fato você entregasse seu corpo a toda forma de pecado. Para você ter distinção na mente, no espírito, na alma, para separar um do outro. E isso aqui eram as coisas profundas de Satanás. E isso era através de senhas e de códigos nesses sindicatos, nessas associações. E Jesus está chamando isso das profundezas de Satanás. Sim, amados, toda vez que você se envolve com as coisas dos ídolos, dos deuses deste mundo, você está trabalhando com demônios que tem por trás de cada um deles. E aqui eu não preciso explicar, basta ler Bíblia, mas eu poderia citar exemplos. Quantas vezes a gente está expulsando demônio de certos tipos de pessoas e os demônios falam literalmente, eu estou lá de trás daqueles ídolos deles, eu saio lá de trás e danço com eles e faço bagunça no meio deles. Mas eu não quero que você creia nisso que eu estou dizendo, não. Eu quero apenas que você leia a palavra e saiba que de fora a fora existe um espírito por trás disso aí, que se alimenta desse ato da prostituição espiritual, da idolatria, que faz com que o adorador pense que esse ídolo tem poder para realizar alguma coisa na sua vida. E que ao mesmo tempo os sacerdotes que usam esses ídolos alimentam daquilo que você dá para ele. Porque os sacerdotes ganhavam tantas ofertas das carnes nobres, da parte que dava para eles, que eles davam conta de comer. Eles vendiam para os açougueiros iam para o mercado e vendiam isso lá. É por isso que Paulo fala, se você for no mercado comprar, pode comprar e comer, não preocupa com isso não. A carne sacrificada em si não faz mal para quem crê. A questão aqui é a sua consciência não se perder, achando que dá para adorar Jesus e adorar o ídolo tal, o Deus tal. Não dá para fazer isso. É isso que Jesus está dizendo assim, ó, eu venho, vou prostrar de cama, eu vou julgar. É por isso que meus pés é como bronze polido, eu julgo. E segundo as suas obras, não é porque eu quero matar não, destruir, mandar ninguém para o inferno não. É porque vocês não querem converter, não querem se arrepender. Ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, o vencedor aqui é aquele que persevera até o fim, gente.
É aquele que todos os dias persevera. Aí ele diz, que guardar as obras de Jesus, que guardar o evangelho como tal e praticá-lo, esse, ele diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Ou seja, isso aqui é um salmo messiânico, é o Salmo 2. Está lá escrito, pode ir lá, Salmo capítulo 2, Salmo 2, versos 8 e 9. Pede-me e te darei as nações por herança. É um salmo messiânico de vir, de conquistar as nações. E se você vai perceber que esses homens, os missionários primitivos aqui, eles pediam, Deus, ajuda-nos, dá-nos as nações por herança. Nós queremos levar o evangelho a todos os cantos. O que ele está dizendo é justamente isso. Em Cristo nós conquistamos. Eu não preciso me sucumbir a outro Deus, não. Em Cristo nós estamos reinando e profetizando e pregando e estamos com Cristo. E mais ainda no verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é essa estrela da manhã? Que ele está dizendo, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tem vários significados que eles colocam, amados, aqui. Eles vão falar que essa estrela da manhã é a primeira ressurreição. Assim como amanhã vem chegando após uma noite escura, ele está dizendo assim, os crentes vão brilhando quando se convertem. Uns dizem que essa estrela da manhã é uma vitória sobre Satanás, porque Satanás é Lúcifer, o anjo de luz. Gerado, anjo que gera luz. Está dizendo assim, quando te darei, diz assim, nós temos vitória sobre o inimigo, sobre o maligno. Tem outras situações, mas se você chegar aqui, em Apocalipse 22, verso 16, não precisa fugir não, está aqui, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, Jesus é nossa possessão. Nós somos dele, ele é nosso. Isso tem a ver com salvação, com vida, com garantia, com segurança. Jesus é a própria luz, a própria estrela da manhã que vem raiando, que vem brilhando logo, logo. Vai alta a noite e vem chegando a luz. Então quem tem ouvidos aí, ouça, amados. Ouça o que o Espírito está dizendo para nós nesses dias. Não se perca neste mundo. Não se prostitua com as coisas deste mundo. Mantenha seu coração puro, cheio de Jesus. Não adore nada além de Jesus. Ande no Evangelho de Jesus. Não faça como esse povo dessas igrejas estão se autodenominando pastores, bispos, apóstolos e mercadejando o Evangelho de Jesus. Eles detestam a idolatria do pau, da pedra, do gesso, mas amam o dinheiro, mas amam os primeiros lugares, mas amam o eu, a glória, mas amam controlar mentes e corações, dominar as almas, mas amam mercadejar igrejas, vender para político, fazer porteira fechada, ensinar o povo. Não sai fora disso. Mantenha sua consciência em Jesus. E saiba, não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir Jesus e aos ídolos. É por isso que Paulo vai dizer fugir da idolatria. João também vai dizer a mesma coisa, fugir da idolatria. Vamos orar nesse instante. Volte-se para Deus, se arrependam. Peça a Deus unção, graça nesse instante. Porção dobrada do Espírito dele sobre sua vida. Discernimento, compreensão. Força para você não deixar que a carne sua domine sobre sua consciência e dite o ritmo da sua vida, não. Que a sua consciência em Cristo capitaneie sua vida e dirija seus passos. Oh Deus, obrigado por esse momento de oração com os teus filhos. Os que estão aqui perto de nós, aqui em Almenara, Vale de Quitionha, os que estão mais longe. Eu sei que nós agora somos um contigo em oração. Sim, Pai, eu sei que nossas orações agora, ó Deus, atingem gente, atingem pessoas de todos os cantos, e eu sei que o Senhor agora é Deus que visita o coração de cada um, porque, Pai, em Ti nós somos mais que vencedores, e muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, o clamor de um justo. Então ensina-nos a orarmos uns pelos outros em amor, e nós clamamos por cada irmão, cada irmã nesse instante.
Clamamos por nossas casas. Proteja nossas casas com a tua nuvem de glória, com a tua Shekinah. Acenda colunas de fogo ao redor das nossas casas e livra-nos do espírito de roubo, do espírito de enfermidade, que tentam roubar-nos a alegria de Cristo Jesus. Livra-nos de toda seta inflamada de Satanás. Ó Deus, mantenha-nos na pureza do Evangelho, mantenha-nos naquele que é o nosso Senhor, em quem estão escondidos os tesouros do conhecimento teu, ó Pai, da tua sabedoria. Obrigado pelo teu Espírito que em nós habita e nos guia na verdade. Obrigado porque o reino do Senhor não é comida, não é bebida. O reino do Senhor é verdade, é justiça, é poder, é amor. Obrigado, Pai. Abençoe cada um agora. Levante, abra portas, derrame o socorro do céu sobre essa vida. Derrama a luz do Senhor sobre esse que está em treva, sobre esse que está em ânsia de morte, ouvindo vozes de suicídio. Repreenda todo espírito de morte e suicídio agora. Todo espírito de desânimo que tenta paralisar-nos na caminhada, repreenda, Pai. Levanta-nos cheios de alegria, guarda nossos filhos, guarda nossa descendência. O Senhor nos deu família, não foi para possuir o inferno, mas para possuir os céus. Louvado seja o Senhor, Pai. Desvia-nos dos ídolos deste mundo, das glórias deste mundo, das fascinações das riquezas, porque eu sei, Pai, que no chão da terra, mesmo tendo um corpo de carne que precisa ser alimentado, que precisa vestir, beber água, eu sei que o Senhor cuida disso. É por isso que o Senhor nos ensina a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Então aumenta a nossa fé, para nós não nos perdermos nessa ansiedade louca, burra, buscando as coisas deste mundo. Tem misericórdia. Se o Senhor cuida da árvore, da planta, se o Senhor cuida dos animais, do pardal que está ali, o Senhor cuidará dos teus pequeninos, dos teus filhinhos, que o Senhor mesmo comprou com teu sangue. Então fortalece-nos e faz-nos corajosos nesses dias, para vencer, Pai, todos os desafios que a vida, ó Deus, nos põe no caminho. Ajuda-nos a vencer os obstáculos, superando dificuldades, porque em Cristo, no poder do Espírito, que em nós habita e nos ensina a orar todos os dias, nós somos mais que vencedores. Obrigado por tudo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.